Prezados alunos de Física do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula, sendo que essa aula em específico vai ser uma aula de revisão para os conteúdos ali. Então, teremos ali uma eventual avaliação ao longo dessa semana, e essa avaliação vocês vão ter um tempo para realizar ela desde hoje, dia 11, até na sexta-feira, no dia 15, são 5 questões para vocês estarem fazendo, e as questões posteriormente elas vão aparecer para vocês ali. Mas de antemão já aviso vocês que essas questões estão na apostila de vocês que eu já encaminhei há algum tempo, ok? Então acompanhem lá. O conceito que estaremos retomando aqui vai ser o conceito ali da parte da dilatação térmica. Terá também escalas termométricas e também conceitos de gases. Então vamos retomar isso aí. Antes de mais nada, vamos pegar alguns conceitos para estarmos trabalhando ali. Dentre eles, a concepção de temperatura. O que é temperatura? Ela mede o grau de agitação térmica das moléculas. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a mobilidade dos átomos. Quanto menor for a temperatura, menor será a mobilidade dos átomos. Quando trabalhamos então com o efeito das escalas termométricas, o que teremos como referência serão 3 escalas a nível mundial. Cada um desses componentes ela é padronizada em alguma localidade. Por exemplo, a escala Celsius é padronizada no Brasil como a unidade que temos ali de padrão nacional. Fahrenheit ela é padronizado, por exemplo, nos Estados Unidos e Inglaterra. E a escala Kelvin é do padrão científico que temos como referência. Então, assim, conseguimos trabalhar entre elas ali. Então, vamos dar uma olhada ali. Quando a gente vai dar uma olhada nesse aspecto das temperaturas, então, assim, para a gente medir ela, então, utilizamos o termômetro. No seu interior, na sua cavidade capilar, temos ali um componente que é chamado mercúrio. E esse mercúrio é a base de referência que você tem ao qual esse componente ele vai sofrer uma dilatação. Então percebam que os conteúdos já estão ali de formas conectadas. Então assim, nesse componente, conforme você vai ter a dilatação do material, você tem uma escala graduada que fica no vidro, que conforme você vai ter ali uma altura maior, isso corresponde a uma temperatura maior, certo? Lembrando que acima de 37 graus Celsius já é considerado como estado febril, mas oficialmente febre acima de 38 graus, ok? Então temos isso como referência. Então dentro desse componente, a agitação que tem ali por intermédio do contato físico que tem entre o seu corpo e esse componente vai fazer com que você tenha essa concepção então de todo esse preenchimento desse espaço capilar, e aí você vai ter assim a tua concepção de temperatura, certo? Hoje em dia é um instrumento simples, mas trouxe grande avanço, principalmente para a época que ele surgiu, ok? Então vamos dar sequência aqui. Nessa ideia, as 3 escalas que a gente tinha abordado para vocês, certo? Então assim, de uma maneira mais representativa, lembrando que Anders Celsius criou a escala Celsius, Daniel Fahrenheit acabou criando a escala, e o William Thomson, então temos ali conhecido como Lord Kelvin, ele acabou trabalhando com essa ideia da escala Kelvin, certo? Então assim, ó, para a gente conseguir equiparar essas escalas, então devemos pegar ali para qualquer uma delas, quando você vai criar, você precisa pegar 2 pontos de referência, que é o ponto de ebulição da água, certo? E o ponto de fusão da água, o ponto que a água passa ali por fervura do estado líquido para o estado gasoso, que é a parte de cima dessas escalas que vocês têm os valores ali correspondentes a 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit, 373 Kelvin, e o ponto de fusão, que é o ponto de congelamento da água. E para isso temos ali 0 graus Celsius, Fahrenheit em 32 graus e Kelvin 273, certo? Então são essas correspondências. Dentro desses componentes você consegue articular e monta a equação que nem tem em aulas gravadas aqui anteriormente. Só vão um pouquinho para trás lá no meu Facebook que vocês conseguem achar essas aulas ali, certo? Foi a primeira que eu fiz inclusive. Então assim, o que acontece? Vamos avançar aqui um pouquinho e vamos pegar aqui alguns exercícios para a gente estar trabalhando para frisar um pouco mais isso aí. E até as fórmulas, voltem lá nas primeiras páginas do caderno de vocês que vocês têm tudo marcadinho lá. Então fala ali, ó, pegar a questão do vestibular para vocês verem ele como referência, que não é tão complicado assim, ó. Observe na tabela os valores das temperaturas dos pontos críticos de fusão e de ebulição, respectivamente, do gelo e da água, a pressão de 1 atm na escala Celsius e Kelvin. Considere que, no intervalo de temperatura entre os pontos críticos de gelo
da água, o mercúrio no termômetro apresenta uma dilatação linear. Nesse termômetro, o valor na escala Celsius correspondente à temperatura de 313 Kelvin é igual a... Opa, então vamos à equação, vamos relembrar. Lembrando que ali a equação que temos como base é TK, que indica a temperatura em Kelvin, igual a TC, que indica a temperatura em Celsius, mais 273. Então, vamos substituir pelos valores que o problema propõe. Ele deu ali 313 Kelvin, certo? Que é igual a TC mais 273. Aquele 273 que está mais passa para o outro lado, fica menos. Então, ao efetuar esse cálculo, a gente vai ter uma temperatura ali correspondente a 40 graus Celsius, certo? Temos então ali a letra C como correspondência. Vamos ao próximo exercício. Temos ali, ó, um estudante está lendo o romance de ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Num certo trecho, uma das personagens afirma que 451 graus Fahrenheit é a temperatura na escala Fahrenheit que o papel de que são feitos os livros entram em combustão. O estudante sabe que nessa escala a temperatura de fusão e ebulição da água são, respectivamente, 32 e 212 graus Fahrenheit. Ele conclui acertadamente que 451 graus Fahrenheit é aproximadamente equivalente a... E aqui um detalhe, pessoal, verifiquem esse aproximadamente. Então ele não quer o resultado cheio, ele quer o resultado próximo, por isso aproximado, certo? Então vamos ali à segunda equação, que temos ali como correspondência, ao qual vimos por diversas vezes em sala de aula, certo? Então ali, ó, a temperatura em questão depende muito da letra que vai estar aparecendo junto com ela e aonde você vai substituir. 451 graus Fahrenheit, então você, como ele aparece como grau F, você só pode substituir ele onde aparece a letra F, certo? Então olha o que a gente vai ter ali. Então vai ficar 451 menos 32 sobre 9. Efetuando a conta de menos ali, isso aí vai dar 419, que precisa dividir por 9, certo? Isso vai dar uma dízima periódica com 46,5555 e vai-se embora. Lembrando que devemos trabalhar sempre com duas casas depois da vírgula, certo? Vamos padronizar sempre isso. E aquele 5 que está dividindo o TC, jogamos para o outro lado multiplicando, por isso que ele aparece ali. E ao fazer 5 vezes 46,55, multiplicando isso, teremos uma temperatura ali de 232,75 graus Celsius. Percebam que esse valor específico ele não aparece ali, mas ele está pedindo o aproximado, o equivalente. Opa, então o aproximado eu tenho, e vai ser ali então 233 graus Celsius, ok? Vamos à sequência? Então olha aqui mais um. Um turista americano, ao se preparar para visitar o Brasil, faz sua mala incluindo muitos casacos, pois foi informado que a temperatura média do país a ser visitado seria de 41 graus. Considerando que nos Estados Unidos a temperatura é medida em Fahrenheit, qual é a temperatura em Celsius que o turista esperava se deparar no Brasil? Então vamos dar uma olhada ali. Aplicando o mesmo conceito, aquela temperatura em questão que o exercício fornece, ela é definida como Fahrenheit, então devemos substituir ali no TF. Então vamos lá. Ao fazer ali 41 menos 32, temos que aquilo ali vai dar 9. Opa, então vamos ter que efetuar a divisão. 9 divididos por 9, ou qualquer número divididos por ele mesmo, sempre vai dar 1. E aí o que acontece? Vai dar 1 como resultado da divisão, o 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, teremos uma temperatura de correspondência de 5 graus Celsius, ou seja, a resposta que temos ali como referência, letra D, ok? Então é isso que temos como base ali. Então vamos avançar um pouquinho, relembrar os conceitos da parte da dilatação, e onde na dilatação percebemos aí até pelo GIF que eu quis deixar para vocês ali, que conforme você tem um aumento de temperatura, começa a aumentar as dimensões, certo? Então isso é proporcional. Proporcional ao quê? A movimentação dos átomos. Por isso que a primeira coisa que eu quis passar para vocês foi a definição ali então de temperatura, certo? Então assim, ó, a dilatação térmica, a gente, na verdade, ela ocorre sempre em 3 volumes, mas a gente acaba trabalhando dela de 3 maneiras diferentes. A dilatação linear, que temos ali como referência, aonde você consegue estar trabalhando com uma linha, e a concepção que temos disso, percebam ali na imagem definida como T1. Então você tem aqueles pontinhos ali, imagina que sejam átomos, você aumenta a temperatura, o que acontece?
ocorre um espaçamento maior em virtude da temperatura que você tem ali. E aí o que acontece? Na prática você tem esse tipo de situação, que antigamente eles não levavam isso muito em consideração. Então assim, as ferrovias, por exemplo, elas dependem exclusivamente daquele espaço entre os trilhos. Caso não tenha aqueles espaços, ele vai se dilatar. E olha, percebam pelas imagens o que pode acontecer. Você inutiliza uma linha, certo? Então isso é um detalhe muito agravante. Então assim, ó, as dilatações ela pode acontecer das três maneiras, sendo ela linear, que é a primeira linha como referência que temos ali, superficial, que a gente leva em consideração a ideia de uma chapa, certo? E volumétrica, que acontece nas três dimensões. Exemplo por exemplo, na dilatação linear, coisas que lembram de uma linha, por exemplo, fio, arame farpado, estrada férrea, então isso você pega como referência. Superficial, o próprio nome já diz, uma superfície, por exemplo, o tampo de um fogão a lenha, então isso é como referência, certo? Ali, dilatação volumétrica, então o nome mesmo já sugere o conceito de volume que estaremos trabalhando ali, certo? Cada elemento da equação está definido ali do ladinho, de maneira bem coerente no que você vai precisar, e a partir disso a gente começa a estar evoluindo também. O que temos ali? Em alguns componentes, ele pode estar fornecendo para você ali a ideia do coeficiente linear, mas se eu quero passar o coeficiente linear para a superficial, lembrando que agora eu não estou trabalhando com uma dimensão, são com duas, por isso que aparece ali o nosso coeficiente beta, que é igual a 2 vezes o valor do alfa, porque eu estou saindo de uma dimensão indo para duas. Se eu estou saindo de uma indo para duas, é proporcional multiplicar por 2. Da mesma maneira, quando eu saio de uma dimensão eu vou para 3, que é o caso do gama, ou coeficiente de dilatação que teremos ali que seja volumétrico, aí o que acontece? Aí você vai multiplicar por 3, que você está saindo de uma dimensão avançando para 3, certo? Então isso é uma concepção, isso é importante frisar. Então aqui, ó, temos também outro componente que é a ideia de uma lâmina bimetálica, onde vimos muito isso em sala de aula, mas ali é uma lâmina que ela é composta ali por dois componentes, dois metais de maneiras diferentes, aonde você vai ter a caracterização de cada um ali que tem a sua especificidade. A partir dessa ideia, o que vai acontecer? Cada um vai se dilatar com o aumento da temperatura, cada um vai se contrair com a redução da temperatura, mas não é igual, não é padronizado. Um vai se dilatar mais quando aumenta a temperatura, outro se contrai mais quando reduz a temperatura, então você vai ter uma forma desigual disso ocorrer, certo? Então assim, isso é uma caracterização, que até temos ali basicamente alguns exercícios que vocês têm ali na apostila que é interessante vocês darem uma olhada. Eu quis trazer uma questãozinha aqui que caiu no Enem, então eu meio que frisei uma dessa aqui na sala de aula, mas vamos trabalhar com ela ali porque eu acho interessante. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 0,50 centavos, ou 0,50 reais, ou 50 centavos, né, o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo para que atinja 35 graus Celsius. Ou seja, pessoal, saiu ali de 5, pulou para 35, teve um aumento. Um aumento de quanto? Aí vocês já vão me informar isso. Sabendo que o litro do álcool é revendido a R$ 1,60, diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 elevado a menos 3, desprezando-se o custo de energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após a semana de vendas estaria entre... Então vamos lá. Primeira coisa que temos ali é aquele coeficiente de dilatação, certo? Precisamos trabalhar com ele. Lembrando que o 1 é o número de referência e ele estará na terceira casa depois da vírgula. Mas como que eu sei disso? Por causa do meu expoente que é menos 3. Então a gente vai ter que organizar esse cara e deixar na terceira casa depois da vírgula. Como não aparece nenhum número antes do 1, a gente sempre completa com 0. Então começamos com 0, vírgula. A primeira casa depois da vírgula é ocupada pelo 0. A segunda é ocupada pelo 0 também. Na terceira, olha quem que aparece ali, o número 1. Ele é minha referência, certo? A variação de temperatura, você já deve ter verificado que vai dar 30 graus Celsius. O volume inicial que temos ali, 20 mil litros. Então, vamos dar uma olhada na equação para que a gente consiga obter então, o valor de correspondência.
Temos ali então, como eu estou trabalhando de líquido, então a variação é volumétrica. Então temos ali o correspondente a 20 mil litros, certo? Vezes ali ó, é 0,001, certo? Então desconsiderem aquele 3 que aparece ali, vezes 30. Então assim, quando você faz essa multiplicação, você vai ter que isso aqui vai dar um correspondente de 600 litros, ok? Muito bem, o que acontece? Essa concepção, agora você precisa multiplicar ali pela caracterização de 7 dias da semana, porque isso é caracterização para apenas um dia, e a semana tem 7, e é justamente o que ele acaba mencionando ali na penúltima linha do problema. Então, assim, quando você pega aquele valor de 600, multiplica por 7 e multiplica ainda por 1,60, você vai ter que o valor de correspondência vai dar R$ 6.720. Ou seja, esse valor estará ali entre R$ 6.000 e R$ 6.900, certo? Então, a resposta que temos aqui, letra D, beleza? Isso é uma correspondência que já vimos em sala de aula, mas aqui é só para estar frisando, só para estar reforçando, ok? Então, vamos ali os conceitos de gases que vimos nesses últimos dias. Então aqui, o gás, ele é caracterizado como um fluido. Então assim, você vai ter que essa estrutura, o fluido é a definição basicamente para líquidos e gases. Mas teremos a concepção aqui nesse caso exclusivamente estaremos trabalhando com gases. Depende de 3 fatores: pressão, volume e temperatura. Certo? Então, assim, na dúvida desse componente, volte lá na aula correspondente a gases que vocês conseguem tirar todas as dúvidas desse componente. Então, assim, ó, vamos pegar ali 3 aspectos: volume, pressão e temperatura, onde o volume é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo ou objeto. Pressão tem uma grandeza escalar definida como o módulo da força aplicada por unidade de área. Então, assim, e a temperatura mede o grau de agitação térmica das moléculas. Temos ali as composições das transformações ali definidas como isobárica, onde a pressão é constante, isométrica, onde teremos ali que o volume é constante, isotérmica, onde a temperatura é constante, e aparece o termo ali chamado adiabática. Esse conceito adiabática não veremos agora, mas saibam que existe, e isso veremos futuramente dentro do conteúdo chamado termodinâmica. Mas guardem esse nome com carinho que mais para frente voltaremos nele. Então assim, ó, a concepção que temos o gráfico aqui como referência definido ali, ó, pelos eixos P e V, onde P é pressão, V é volume, e temos o ponto A, B e C. Quando temos ali a ideia do deslocamento seguindo a flechinha de A até B, perceba uma curvatura. Essa curvatura é o símbolo do mesotermo, pelo menos nos gases perfeitos, certo? Então, assim, isso então, é a concepção que a temperatura ali é a mesma do ponto A e do ponto B. Quando eu avanço do ponto B para o ponto C, percebo que o meu volume não mudou. Temos ali uma transformação que ela pode ser definida por 3 nomes: isocórica, isométrica ou isovolumétrica, ok? E avançando ali do ponto C para o ponto A, dessa vez a minha pressão é constante, transformação definida como isobárica, certo? Então, isso são as concepções que temos dentro dessa área ali. E aqui, ó, essa estruturação do gráfico eu já respondi com vocês anteriormente, mas percebam assim, pessoal, eu estou trabalhando ali com 2 isotermas, lembrando que a isoterma que está mais afastada da origem do gráfico é a mais quente, e a que está mais próxima é a mais fria. Nesse caso, a mais fria equivale a 200 Kelvin. A outra, eu não sei quanto que vai dar, mas com certeza será numa temperatura superior a 200 Kelvin. Então, assim, algumas questões a nível teórico, você não precisa resolver o cálculo. Você só debater o olho ali, você já consegue identificar, ok? Isso é de suma importância para o seu aprendizado. Então, assim, ó, vamos pegar ali nessa concepção, tem esse outro gráfico, ali não vou calcular basicamente esse componente, mas vocês têm todo o mecanismo ao qual vocês consigam fazer essa validação e vocês conseguem tranquilamente chegar no valor da isoterma correspondente ali, ó. O que acontece? Se eu estou trabalhando ali com o conceito da temperatura, da pressão e do volume, eu posso analisar ali, ó, do ponto A para o ponto B, por exemplo, a minha pressão é constante, então P você pode cortar da forma. Ficaria volume dividido pelo tempo, pela temperatura do ponto A, e depois ali teremos ali o volume dividido pela temperatura do ponto B. Ficando assim, então, organizado para vocês, depois vocês finalizam, vai ficar 0,5 divididos por 200 é igual
A1 divididos pela temperatura T, e eu já posso definir para vocês que como dobrou o volume, vai dobrar a temperatura chega então a 400 Kelvin, certo? Então isso é como correspondência. E ali ao lado temos as representações de 3 isotermas, que vai estar mostrando e diagnosticando o que eu falei para vocês ali, que a isoterma mais próxima da origem é mais fria e a mais afastada é mais quente. Nesse caso, temos a temperatura da isoterma 3 é maior do que a 2, que é maior do que a 1, certo? Então, vamos lá, retomando um exercício que eu já tinha feito com vocês. Então ele fala, ó, no estudo da termodinâmica é apresentado o gráfico do comportamento de certa massa de gás que é considerada ideal, que é levada isotermicamente do estado A para o estado B. Ele quer saber a pressão do gás em ATM no ponto B é, então vamos lá. Para esse ponto, eu estou trabalhando sobre uma isoterma, isso quer dizer que a temperatura é constante e o T da nossa fórmula não precisa aparecer. O que acontece? Teremos a relação entre pressão e volume no ponto A, pressão e volume no ponto B. Substituindo os valores, no ponto A, percebam que a minha pressão vale 6 e o meu volume vale 1. No ponto B, percebam que a minha pressão eu não sei quanto vale, mas o meu volume vale 4, certo? Então, o que acontece? Eu vou multiplicar os componentes, 6 vezes 1 que vai dar 6, o 4 que está multiplicando passa, então dividindo, e chegaremos ali a uma pressão final de 1,5 atm, ok? Então, o que eu queria trazer para vocês era isso ao longo dessa revisão. Aqui, as questões ali que vocês vão ter que vale a avaliação de vocês. Então, assim, como eu tinha dito ali inicialmente no vídeo, vão até a apostila de vocês, que eu já encaminhei há algum tempo. Então, são esses exercícios para vocês estarem fazendo ali, que daí vocês têm que entregar eles até sexta-feira, dia 15, ok? Então, assim, mãos à obra, não deixem para fazer em cima do laço, aproveitem, façam no caderno de vocês, resolvam de maneira adequada e postem lá no Google Class. E qualquer coisa, se tiver dificuldade de mandar lá, podem encaminhar para mim de maneira direta aí, ok? Então seria isso por hoje. Grande abraço, nos vemos na próxima aí. E a partir da próxima semana teremos as atividades então de recuperação, ok? Grande abraço a todos e até a próxima.